Mineirão ao fundo do Facincana, a gente já vai pra lá, mas antes vamos comparar 2021 com 2022? Como era e como está. Na verdade é assim, a gente tem a escalação 2021 e do Galo, isso é o Galo. E como está provável em 2022. Então, os nomes em branco são aqueles que se mantêm, os nomes em amarelo, onde deve ter ali a alteração, né? Exatamente. O Atlético, né? O Arana e o Alan, o Arana que é uma dúvida ainda, mas o Alan tá fora. Exatamente. Temos aí as duas escalações. Ou seja, mas assim, uma espinha, um time que tem a sua manutenção. Diga. Vamos só ver o Palmeiras, Palmeiras mudou, mais ou menos. Vamos lá, então, o Luan vira Murilo, Renan vira... porque ele jogou com 3 zagueiros, com 3 zagueiros. É verdade. Felipe Melo jogou muito bem no Mineirão. Sim. Exato. Felipe Melo vira Zé Rafael, ou seja, tem mais amarelinho do lado do Palmeiras. A gente já vai debater esse 21 versus 22 aqui no F90. Maior. Posso falar, então eles fecham em mim que vocês tomam água. Vai lá, Olha... Que momento. Boa, Felipe, foi bem, é isso aí. TV ao vivo, é isso aí. Olha, um passarinho me contou. Essa do passarinho me contou é boa, né? É boa essa. Ele já veio com o periquito. Já teve, seu Mani, passarinho azul, passarinho preto e branco, passarinho verde, passarinho vermelho. Na casa da minha sogra é o seguinte, papagaio que bebe periquito que leva fama. É isso aí. Exatamente. E aí? Um passarinho me contou que o Nacho não vai começar jogando. Nacho não. Opa. E aí, ele não tá bem, né? Como que faria o Vai jogar o Ademir. Vai jogar o Ademir. Então, esse passarinho me contou que vai ser Everson Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e o Rubens. Tinha dúvida também do Dodô, mas é o Rubens que vai jogar. Otávio, Jair e o Jair. E o Zaratio. Ademir, Hulk e o Keno. Entendeu? É uma informação importantíssima. Não é nada, eu não falei com o Cuca, não falei com ninguém, gente. Eu falei com outra pessoa. Eu não vi em lugar nenhum isso, hein? Eu falei com uma outra pessoa que tem um conhecimento grande de Atlético e eu conversando com ela, nós chegamos à conclusão que é possível, pelo fato de o Nacho não estar jogando bem, do Ademir sair jogando. Boa informação, vamos falar sobre isso, muda bastante, mas eu quero jogar ali para começar com o Facincani, que está no Mineirão e que acompanhou o jogo 1 2021 do Allianz Parque, está no Mineirão 2022. De lá até aqui vem acompanhando todos os jogos. Ou seja, é óbvio, a casa da Libertadores próximas aí são tão eu supersticiosos. Eu sou jornalista esportivo, 2021, José, claro que eu vou acompanhar os dois. Vai que, né? Isso aí, estão no mesmo lugar. Teve o mesmo ritual hoje. Não, mas peraí, outra coisa. 2021. Eu ainda não abri a minha pizzaria Ele está tentando entrar na sua cabeça, não deixa. Não, deixa o Zé. Eu tô aqui com você. Saravá, vamos lá. Facincani, 2021, o favoritismo estava mais com o Atlético. Jogo 1 na casa do Palmeiras. Jogo 1, tá roxo, hein? Cortou o cabelo no mesmo dia. O Atlético joga em casa e o pessoal vê o Palmeiras. Como é que tá o clima aí em Minas, em BH? O atleticano tá confiante ou tá ressabiado, Facincani? Se ele tirar aquela camiseta que tá por baixo da camisa, tá a mesma. Atlético 1, Palmeiras 1. Olha, Verón, como você ajudou aquele dia, hein, Verón? Aqui, ó. Camiseta normal branca aqui, Zé. Mostrando a pechuga. Que é isso, super-homem? Não tem nada, a camiseta branca. Ele fica com inclinações. Peraí, agora eu vou fechar. Às 19h45 que troca. Você lembra aquele dia como é que foi? 19h45 você troca. Exato. Não, até porque essa não tem nada pra além disso aqui. Tô só mostrando pro Zé que não tem nenhum ritual aqui. O cara tá no Mineirão, gente. Na cabeça dos outros. Mas ele... cara tá no Mineirão, pô. Mas por que ele precisa voltar amanhã. Ele tem que sair vivo. Ô, Facincani. Vai, Zé, vamos lá. Fala. Ô, Facincani, o clima, Zé, estão ressabiados ou é hoje? Qual é o clima em BH hoje? Tadinha!
O clima é hoje, viu, José Elias Gordinho? Não tem nada de ficar segurando o resultado e tal. Exato, que é isso que eu tô falando, que é hoje o clima de decisão pro Atlético. O Atlético quer buscar o resultado hoje contra o Palmeiras, quer aproveitar justamente essa empolgação. Tem mosaico aqui, vamos meu galo, atrás de mim, inclusive, será montado pro jogo. Uma festa maravilhosa do pessoal por aqui que vai ser montada. Torcida extremamente mobilizada. E o torcedor do Galo sabe que a vida que ele precisa jogar neste duelo de 180 minutos está muito no que é o fator Mineirão. Um Atlético Mineiro que com o Cuca em Libertadores não perdeu no Mineirão. Um Palmeiras, por outro lado, que com o Abel não perdeu fora de casa. Aí você brinca, bom, então, né, no bingo aqui, empate, ok. Mas é um Atlético que confia muito nessa recuperação e nesses fatores surpresa, como o Sormani colocou na escalação. Um Zarate por dentro, um Atlético tentando compensar essas marcações pelos lados com o Otávio e também com o Jair mais alinhados, tentar soltar um pouco mais o Mariano para o lado direito, ser uma válvula que não vai ter pelo lado esquerdo, como é de fato o Guilherme Arana. O Rubens é um jogador obviamente mais solto, até pela característica por ser um meia, mas eu acredito muito no Atlético pelo menos se protegendo um pouco mais nesses setores, porque são setores onde o Palmeiras gosta mais de atuar nas pontas, em especial o lado direito do ataque do Palmeiras, onde tem o Dudu, e quando o Scarpa cai por ali por dentro e troca com o Veiga, fica um Palmeiras surpreendente, porque aí o Abel vai mexendo no posicionamento dos caras ao longo da partida. Então o Atlético que ele vai se precaver nessas duas bandas, mas ao mesmo tempo, óbvio, até pela característica de escalação, com esse trio de ataque, Keno, Ademir e o Hulk na frente, é um Atlético que vai agudo para tentar buscar um resultado na mesma proporção que foi o Flamengo diante do Corinthians. Segue F90BE, é o seguinte, eu vou jogar uma pergunta para vocês, que é, hoje, qual a dinâmica do jogo? O Atlético Mineiro vai partir para cima? Palmeiras vai partir para cima? Vai ser trocação estudada? A gente vai debater isso na sequência. No 3, 2, 1, Zé, pode molhar o bico, que o pessoal em casa vai molhar o bico também. Vamos lá. Este segmento é um oferecimento de Amistel. 2h24. O Palmeiras, por mais que a gente diga que é favorito, por mais que a gente diga que é favorito, tem mais chance de ganhar. Olha lá. Um passarinho me contou que o Nacho não começa jogando, informação do Sormani. Olha, é danado. Turma, hoje o Palmeiras assinaria um empate. Hoje, Mineirão, Palmeiras assinaria um empate ou o Palmeiras vai lá pra ganhar? Não, acho que o Palmeiras vai pra ganhar. Você acha? Eu acho. Assim como o Flamengo, o Palmeiras é um time que não se contenta com empate e não importa o lugar. O Atlético também vai pra ganhar. O Atlético também. Eu estou dizendo assim do Palmeiras. Porque, por exemplo, pega a campanha do Palmeiras no Brasileiro. A performance dele fora de casa é superior a quando ele joga em casa. Ou seja, ele joga fora de casa como ele estivesse jogando no Allianz. Eu acho que ele vai partir para ganhar o jogo. Se vai ser trocação, eu não sei. Pode ser uma estratégia do Abel, de repente, defender no campo dele, sair explorar o contra-ataque. O Rony não está jogando. Eu acho que vai ser uma ausência e tanto. Mas eu acho que o Palmeiras não vai se satisfazer com o resultado de empate, não. Eles vão tentar ganhar o jogo. E o Atlético também. Mas vai ser um jogo de xadrez. Bem tático. Você acha isso, Fábio? Eu acho que lógico, o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo momento, sai para vencer o jogo, mas com precauções, não. Então, mas com ressalvas. Você acha que o Atlético vai atacar que nem o ano passado ou um pouquinho menos? Porque ano passado ele foi para cima do Palmeiras e o Palmeiras ficou atrás. Eu acho que é um Atlético que vai procurar atacar mais do que o Palmeiras, na minha opinião, ter o controle. Não sei se isso vai acontecer. Mas eu acho que, como o Facinca falou, né, para o Atlético Mineiro, esse é o jogo que pode dar chances ao Atlético de avançar de fase. Então, assim, o Atlético sabe que precisa, como a gente falou de Corinthians e Flamengo, usar o fator casa, a atmosfera do Mineirão, né? O conhecimento do elenco com relação ao estádio e o momento, né? De se entender quanto é importante para o Atlético essa vitória. Mas enfrenta um Palmeiras que tem muita qualidade. Mas eu acho assim, o Palmeiras, lógico, na preleção, o Abel, é lógico que o pensamento é de vitória, os jogadores, né? O Palmeiras tem elenco para isso, mas com algumas ressalvas, com alguns cuidados que devem ser tomados no Mineirão. Eu acho que o Atlético pode e deve propor mais o jogo, até se baseando que, né, o entendimento que depois tem que fazer um jogo será muito complicado no Allianz. O problema, né, Fábio, é qual o Atlético que vai enfrentar o Palmeiras. Eu confio não. Eu imagino muito a experiência desses caras, né? Aqui sabe aquele entendimento, você fala
fala assim, pô, a gente não tá jogando bem. Mas vamos hoje, né? Mas vamos hoje, é isso, sabe? A gente não tá jogando bem, não é o melhor momento do Atlético, mas o Atlético tem jogadores capazes de ter esse, sabe, pelo menos esse sentimento inicial. Pô, é hoje, né? O jogo grande é o jogo de hoje. Por isso que eu acho que o Ademir, a entrada do Ademir, mostra que o Palmeiras, que o Atlético vai tentar exatamente fazer o resultado hoje. Sim, exatamente. Vai tentar fazer o resultado hoje. Porque focar um pouco mais. Partir pra cima, focar e tentar não um resultado de 1-0. 1-0 o Palmeiras repete numa boa, se for o caso. Mas fazer um resultado. Já ajuda Muito, lógico. Ganhar já é um baita negócio. Agora, imagina se você pode ganhar e ganhar bem. Sem dúvida. Você entendeu? Sem dúvida. O Corinthians, não estou comparando o Corinthians com o Atlético e nem o Santos com o Palmeiras. O Corinthians resolveu a vaga na Copa do Brasil, no confronto com o Santos, no primeiro jogo, no Allianz, na Itaquera. 4-0, liquidou o jogo. Imagina se o Atlético faz isso hoje no Palmeiras. O Atlético teve essa chance contra o Flamengo, né? Sim, o Atlético dominou o jogo, o Atlético teve chance de fazer um placar maior, acabou sofrendo um gol no final. Mas a importância de que é fazer um resultado dentro da sua casa. E aí, Prates? O jogo é extremamente traiçoeiro para o Palmeiras. Porque é um Atlético que tem um treinador que voltou ao clube há pouco tempo. A informação do Sormani, eu acho que muda muito a cara do jogo, né? Porque uma coisa era com o Nacho, que é um jogador que atua aberto, mas vem muito para o meio. Era um meio-campista. Ele está optando por 2 pontas. Sim. Ele, teoricamente, vai tentar abrir mais o jogo, vai procurar mais o Keno de um lado, mais o Ademir do outro. Certamente esperando que o Hulk volte a jogar o que já jogou. Né? O Hulk é muito importante para o Cuca, para o Atlético. Então, assim, talvez esse Atlético novo, entre aspas, com o Cuca, que conhece todo mundo conhece, mas vai pela segunda vez dirigir o time, eu acho que muda um pouco a cara do confronto. Eu acho que o Atlético de hoje não é o Atlético do Beira-Rio, viu, Zé? Mas como que nós vimos domingo é outra coisa, hoje é outra conversa. Não, mas como o Palmeiras vai entrar hoje? Qual será a estratégia do Abel? Vai pressionar, vai fazer o que fez aqui no Allianz Parque, entregar a bola para o Atlético e esperar contra-ataque? Porque se observar, se você tem 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo, se você entrega a bola para o Atlético e recua, você tira a velocidade desses caras. Sim. Exatamente. Mas eles vão ter espaço para correr. Ainda mais se o Palmeiras jogar naquele 3-5-1, 3-5-2, aquela variação que os caras recuam. Ele faz quase o Marinho. As linhas de marcação. Mas esse quadro, essa tela aí, é emblemática, hein, gente? Jejum do Hulk. É o retrato do Atlético, né? Mas o Atlético é Hulk dependente, né? Muito, sabe disso. O último gol dele foi marcado numa vitória de 1-0 sobre o Emelec no dia 5 de julho. Gol de pênalti. Exatamente, 5 de julho. Desde então, passaram-se 29 dias. 5 partidas, ele jogou 460 minutos, finalizou 18 vezes, só 2 no gol. Exato. Ele não está em boa fase. Sim. O Cuca tem que contar muito com ele. Exatamente. O Atlético passa muito pelo Hulk o sucesso do jogo de hoje à noite do Atlético. Passa muito por ele. Agora, eu ia trazer aquela coisa da ficar entre a espada e a cruz do Palmeiras, né? Porque o ano passado a gente pode ter achado que foi defensivo demais contra o Atlético, se classificou, foi campeão, objetivo conquistado, e talvez se fosse um pouco mais, levasse, né? O Atlético estava voando. Quão perigoso, e aí eu puxo com vocês, e daí o Facincani já vem junto, mas puxando com os nossos ex-jogadores, o Zé e o Fábio, é perigoso se olhar a fase do Atlético, que é convidativa, você fala, pô, os caras estão oscilando, os caras não estão com um padrão, mas você olha, tem um monte de cara que pode resolver. Quanto essa fase convidativa pode ser uma grande armadilha para você querer ir pro pau no primeiro jogo fora e de repente fazer, sabe, renascer um Atlético que é bom deixar não mortinho, mas deixar do jeito que tá, entendeu? Começa aí, Fabião. Eu acho que essas são as precauções que o Abel vai ter e o elenco do Palmeiras. É entender que não é o melhor momento do Atlético, mas que do outro lado tem jogadores que podem fazer a diferença. E o Atlético sabe, o Palmeiras sabe quais são as peças que podem decidir. Né? Como no jogo de ontem, a gente tinha quase certeza dos caras que poderiam decidir pelo lado do Flamengo. E decidiram. É o que a gente fala um pouco, chama um pouco a atenção, né? Então, assim, com relação ao confronto, como é que o Arrascaeta e o Gabigol têm tanta liberdade? O jogo de hoje, com relação ao Atlético e Palmeiras, é muito baseado em cima disso, né? Com certeza, você olha para os números do Hulk e você fala, não é o melhor momento dele. Mas com certeza também a preleção do Abel no Palmeiras a gente não pode dar espaço para o Hulk. Né?
De repente, uma bola pode complicar a maneira como o Hulk gosta de jogar, esse, né, trabalho de corpo, a proteção em cima dos zagueiros. É duro marcar um cara desse. É isso, é difícil. Então, eu acho assim, o Palmeiras, com certeza, vive um melhor momento que o Atlético. O Atlético não vem jogando bem, mas tem jogadores que podem fazer a diferença. Eu acho que a preleção do Abel é muito baseada nisso. Eu acho que tem uma situação que é diferente do ano passado. O Palmeiras decide em casa. Também. Porque a estratégia, se a gente lembrar, a estratégia do Abel era a estratégia da Inter contra o Barcelona. O que ele falou pós-jogo? Eu sabia que meu time iria marcar um gol lá. Né, no jogo, eu não posso tomar nenhum gol aqui, que foi no caso do primeiro jogo de São Paulo. Essa era a postura dele e foi o que ele deixou, depois da entrevista, ele nos passou. É por isso que eu falo, qual é a estratégia? Como o Abel vai pensar? Porque é o seguinte, você também tem do outro lado um time que sabe se defender. Eu vou pressionar e vou dar a possibilidade do contra-ataque e jogar na velocidade, porque o Ademir e o Keno são jogadores de velocidade em diagonal. Né? Então, como é que eu vou fazer? Isso eu acho que o Palmeiras não vai dar velocidade pro Atlético, porque esses dois caras querem desenvolver nessa velocidade. Né? Onde vai jogar o Scarpa? Onde vai jogar? Será que é o Veiga? Será que vai jogar o Rony? A gente não sabe, porque... Eu acho que o Scarpa vai ajudar ali a marcação lateral. O Rony fora mesmo, né, Zé? O Rony tá fora mesmo. O Rony tá fora, porque até então... O Rony fora, nem viajou. Eu li ali que talvez, mas onde vai... Como que esses caras vão jogar? É o Lopes ali na frente? É uma outra característica, o Lopes. O Lopes vai jogar enfiado entre os zagueiros, vai segurar os zagueiros, então ele pode espaçar o Atlético, vai voltar. Então tem uma série de coisas que o Abel tem que pensar nesse sentido, porque condiciona muito a decisão dentro de casa. Condiciona muito essa decisão. Vamos que Facincani está dividindo a tela contigo. Quero lhe ouvir, Facincani, sobre esse tema, essa dinâmica. O que esperar da questão tática de procura e aonde que estão as armas e perigos para os dois lados, Facinca? Pois é, por exemplo, eu vejo que o Palmeiras deve repetir muito da postura do jogo contra o Flamengo na final da Libertadores, até por ser uma escalação praticamente parecida com essa, né? A diferença é o Rony pelo Flaco Lopes, que é um jogador de mais área, mas que também tem a movimentação e pode jogar nesses entrelinhas da zaga para o setor intermediário do Atlético Mineiro. Agora a postura muito mais blocada, de um time meio que intermediária, né? Não vejo nem o Palmeiras se lançando à frente, muito menos um Palmeiras todo ele recuado esperando o Atlético Mineiro, até porque a característica hoje do time do Palmeiras é bem diferente daquele Palmeiras da temporada passada que pegou o Atlético Mineiro nesses duelos, né? Era um Palmeiras com 3 zagueiros. O Palmeiras teve o Renan fazendo a base pela esquerda, o Felipe Melo à frente da zaga, ele abriu mão do Zé Rafael e do próprio Gustavo Scarpa, ou seja, 2 caras de mais qualidade técnica, mas que nessa pegada de marcação, na diferença Renan, Felipe Melo, outra característica. Então o que o Palmeiras colocou em campo naquela ocasião é diferente desse Palmeiras, e por isso que é um grande desafio, porque em algumas vezes essa escalação Danilo e Zé Rafael, que ela voa neste exato momento, ela também é uma escalação que, pela movimentação desses caras, costuma também sair um pouquinho dessa linha primeira de zagueiros e dá justamente o espaço para que um jogador como o Hulk circule. Foi assim no segundo tempo contra o São Paulo, quando o Caleri se apareceu muito bem por ali, também o próprio Luciano, em alguns outros jogos recentes da mesma forma. Quando o Palmeiras se bloca, dificilmente tem espaço. Quando o Palmeiras quer sair um pouco para o jogo, ele naturalmente vai abrir essa linha, porque o Danilo e o Zé Rafael encostam mais ali à frente para tentar dar suporte de armação. Então eu vejo, por ser um primeiro jogo e um Abel extremamente estrategista do jeito que ele vai blocar esse Palmeiras, vai jogar no contra-ataque do Atlético Mineiro, obviamente sem ser um time totalmente reativo. Um Palmeiras que vai propor na boa, aquele Palmeiras que vai entender a movimentação do Atlético Mineiro para tomar uma decisão. Então, é aquilo que a gente fala, né? É um Palmeiras gato escaldado, seguro morreu de velho. Deve ser a tatuagem que o Abel tem aqui no bíceps, né? Os ditados estão evoluindo aqui. Papagaio come milho. Você não lembra? Vocês não lembram disso aí? Eu acho que a gente não estava no mesmo baile. Espera um pouquinho. Como é que é a música? Eu queria muito estar nos bailinhos dos anos 60. Deve ser o baile do Pagão. Peraí. Hashtag, hein? Boa mensagem para colocar vocês contra a grade. Avante palestra. Senhores, engraçado. Na final do ano passado, muitos tinham o Flamengo como favorito, mesmo em um momento mal treinado e sem padrão, justamente com o conceito de que o individualismo poderia ganhar o campeonato.
Hoje dão o Palmeiras como favorito. O que mudou? Por que não o Atlético Mineiro, Prats? Saia dessa se puder. O Palmeiras 2022 é melhor que o de 2021. O Palmeiras. Como time, o trabalho do Abel Ferreira é muito bom. É muito bom. O time tem muita variação de jogo. É um time, além de ser muito competitivo e muito vencedor, né? A gente falou aqui já algumas vezes, Felipe, que esse grupo do Palmeiras é muito ponta firme. É um grupo que o palmeirense confia muito, porque ele já foi testado e aprovado em diversos momentos diferentes e sempre a resposta foi muito boa. E quando tem uma resposta ruim no domingo, a resposta é boa na quarta-feira. Então, assim, o palmeirense tem muita confiança nesse grupo, tem muita confiança nesse treinador, tem muita confiança na maneira que o time trabalha. Então, isso dá ao Palmeiras uma vantagem em um confronto contra um Atlético que é muito bom, tem grandes jogadores, mas passa por um momento de instabilidade. Falando do Atlético agora, Felipe, que por mais que tenha o Cuca de volta, vai dirigir o time pela segunda vez. Ah, mas o Cuca conhece. Ele conhece há 8 meses. Por mais que você volte a um lugar que você conheça, ganhou, as coisas não são iguais. Os jogadores podem ser os mesmos, eles terem outro comportamento, é uma outra conversa, é uma outra dúvida. Então, assim, eu acho que isso dá vantagem ao Palmeiras. Agora, o jogo de hoje pro Atlético é muito importante. Chegar a São Paulo com alguma vantagem pro Atlético, eu acho que é fundamental no confronto. O 0x0 é vantagem para quem? 0x0? Acho que pro Palmeiras. Eu também acho. Você tá defendendo a tese do gol... Ah, não tem gol fora esse ano. Não, tem gol fora. Acho que pro Palmeiras mas não muito. O Palmeiras. Se tivesse gol fora, eu diria que, ok, meio igual. Mas eu acho pro Palmeiras, vocês não acham? Não sei, sabe por quê? Porque, digamos que o Atlético não vá se abrir. Não vou dar o tipo de jogo que o Palmeiras quer. Vou ficar também na minha. Mas acho difícil. Fora de casa. Aí vai pros pênaltis. Ah, você tá falando aqui. Depois, o jogo da... O Everson é mais pegador de pênaltis do que o Everton. O Atlético leva vantagem. Tem essa maldição de pênaltis, não ganha, sei lá desde quando. Eu acho que se for pra penalidade, o Atlético leva vantagem. Pelo goleiro que ele tem. Pra pegar pênalti, o Everton... Você tá falando de pênaltis, né? Vamos frisar que hoje em dia vamos falar, o Everton é da seleção. Você acha o Everton um monstro, você tá falando de goleiro. Não, eu acho o Everton do Palmeiras um monstro. Mas ele não é pegador de pênalti. Sabe como é a internet, né? Sim. Ele não é pegador de pênalti. Ele não é pegador de pênalti. O quê? Entendeu? Ele não é pegador de pênalti. Só, qual foi? Ele fez alguns... Bom, enfim, no retrospecto. O Everson, pra mim, é mais pegador de pênalti do que o Everton. E aí, nesse caso, na minha opinião, o Atlético levaria vantagem. Eu acho que um 0x0 aí vai ser um grande ponto de interrogação. Não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que 0x0 não vem pra cá, não. Eu acho que vai... Você também acha? O que você acha, Fabião? Não. Só pra saber, os Palmeiras perderam as últimas, se me informam aqui, as últimas 5 disputas de pênalti. Não, opinião de resultado, de quem vence? Não. Os 0x0. Eu acho que o 0x0 é mais vantagem pro Palmeiras. Também acho. Baseado no básico, né? Que você fora de casa. Da sua casa. Eu também. Conhecimento de gramado, atmosfera de arquibancada que a gente está falando muito e pela qualidade do Palmeiras também. Sintético, hein? Eu acho que o Atlético tem chance de avançar se fizer um bom resultado hoje. Eu acho que até 1x0 vai ser difícil para... É um cenário complicado, mas é um grande resultado. Não, é um grande... Porque muda o ar. Porque muda o ar. Exatamente, obriga o Palmeiras a sair passa a responsabilidade pro outro lado, né? Exatamente, mas o 0x0, vamos focar no 0x0, eu acho que é ruim pro Atlético. E deixa eu ouvir o Facinca, tem um tema importante, mencionamos o Rony, o impacto da ausência do Rony, o peso do Rony nesse Palmeiras, enquanto você fala a gente vai colocar alguns números, eu queria te ouvir. Rony fora, Lopes aí com essa possibilidade de ser titular, o Facinca. Características diferentes, mas o Rony obviamente que faz muita falta, né? Ainda mais para um embate como esse, e um Rony iluminado em Libertadores, os números dele são absolutos na competição, 18 gols, maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. É um jogador que parece que nasceu para jogar essa competição com a camisa do Palmeiras, como ele tem sido decisivo, né? E um cara que merece todo o reconhecimento cada vez mais da torcida pelo que ele apresenta em mata-mata, em especial na Libertadores. Para um jogo de um Atlético que, caso se lance à frente, que seja um Atlético que vai buscar esse resultado em casa, que vai ser um time, digamos, né, com uma possibilidade de abrir mais espaços ao Palmeiras, o Rony é fundamental, porque o que ele corta nessa marcação, na movimentação dele, jogador brigador, um atleta que não desiste, que está sempre ali se mostrando com personalidade, esse é um cara fundamental. O Lopes é diferente, o Lopes se apresenta mais para o jogo com a qualidade técnica de trabalhar como um pivô. Então o Palmeiras que precisa funilar um pouquinho mais, claro que ele abre espaço, é normal, ele vai jogar de um lado para o outro, mas menos em relação ao Rony, que corre distâncias muito maiores em relação ao Flaco Lopes. Então o Palmeiras carece quando o Flaco Lopes está em campo, isso pode ser bom porque o Palmeiras pode mudar e variar um pouquinho o jeito de jogar, de mais aproximação do meio
para trabalhar tecnicamente com esse cara. Porque ele tem muita qualidade com a bola nos pés. Em 3 jogos, é claro que é muito pouco, mas percebe-se que é um jogador que, não é um caneludo, né? Trabalha, dribla, espaço curto, calmo para tomar a decisão. Finalizou muito bem no jogo contra o Ceará, que outros atacantes que passaram pelo Palmeiras recentemente desperdiçariam essa chance. O próprio reserva imediato dele na posição como centroavante, o Navarro, que perde gols atrás de gols, cara a cara, que não tem a capacidade para isso. Então já se mostra um atleta com um poderio muito mais apurado. Então é um Palmeiras que tem uma talvez outra forma de jogar, e acho isso bacana porque o Abel pode ganhar justamente essa variação. Sai da chamada, entre aspas, mesmice, mas a mesmice boa, né? Porque o Palmeiras tem sido muito regular jogando desse jeito, não é a mesmice crítica que eu tô fazendo, e traz mais um outro elemento para quem sabe, pera um pouquinho, Palmeiras não vai jogar só explorando contra-ataque, talvez. Vai ter um centroavante para abrir espaço, vai ter um cara para se preocupar com uma bola aérea, que ele é um bom cabeceador. Então, a ver, eu acho que pode ser um fato novo muito legal para o Palmeiras também, essa chegada do Flaco Lopes. Turma, vamos fazer o seguinte, a gente vai debater aqui no F90 também a Copa Sul-Americana, tem o jogo São Paulo e Ceará na noite desta quarta-feira. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.